Praça da Barca. Praça da Barca. À conversa com Barca FM. Praça da Barca. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Praça da Barca à Conversa, especial Eleições Autárquicas 2017. Encerramos hoje com a entrevista a Inocêncio Araújo, candidato do PS às próximas eleições autárquicas. Muito boa noite, Inocêncio, antes de mais, e muito obrigado por estar aqui hoje presente. Começo por lhe perguntar, e para falarmos também um pouco do Inocêncio, tem já experiência como Presidente de Junta e também com presença em várias associações, uma forte presença no movimento associativismo. Acredita que isso poderá ser uma vantagem para estas eleições, para o cargo que ocupará se vencer as eleições? Antes de mais, aproveito a oportunidade para cumprimentar os ouvintes da Rádio Barca, particularmente os barquenses, como é óbvio. Também quero aproveitar o momento, agradecer à Rádio Barca a oportunidade e aproveitar o momento para um cumprimento especial aos nossos imigrantes que estão de regresso, digamos assim, aos seus locais de trabalho nos países estrangeiros, e deixar aqui um registro muito interessante. Eu fui com muito gosto e prazer que percebi a alegria que a comunidade imigrante traz quando por cá está, nas férias. Isso foi notório, fazem-no durante as férias e fazem nos seus locais de trabalho, e isso é de louvar. Bem-ajam os imigrantes, é agradável perceber isso. Por outro lado, também aproveito a oportunidade, porque ainda não tive, de felicitar a Rádio Barca pela dinâmica que demonstra ultimamente. Obrigado. A vivacidade, e é agradável perceber que a nossa rádio está viva, que se recomenda. Bem-aja também à direção e os colaboradores. Quanto a mim e a minha candidatura e eu enquanto candidato, sou um filho da terra, tenho 42 anos, sempre aqui vivi, sempre cá estive e aqui trabalhei. Sou licenciado em Gestão Comercial e Contabilidade, mas isso é a formação académica. A minha maior formação é realmente a vida e o meu percurso de trabalho ao longo da vida. Já trabalhei na construção civil, já fui empregado de escritório, já trabalhei aqui em empresários locais e pronto, sou funcionário público, sou funcionário da Câmara Municipal de Ponta Barca, e nos últimos anos, como disse, também fui e sou ainda adjunto do Presidente Vassalo, que me permitiu, como é óbvio, um grande conhecimento da vida autárquica, da Câmara, da autarquia, de como funciona, quais as necessidades, quem lá trabalha, aquilo que faz. Tenho uma opinião muito profunda do funcionamento da autarquia. Além disso, como também já referiu, eu também fui Presidente de Junta. Durante 12 anos fui Presidente de Junta de Entramos os Rios. Fui eleito com 27 anos, ou seja, dediquei a minha juventude ao serviço da autarquia e da causa pública. Associado também a isso, sempre estive ligado aos movimentos associativos, quer no Centro Social Entramos os Rios, que tem um lar que emprega 40 pessoas, quer no Conselho Diretivo de Baldios, também tem brigadas florestais, que também emprega 10 pessoas. Quer na Associação Humanitária de Bombeiros de Ponta Barca, ou seja, estive sempre muito ligado ao movimento associativo, às autarquias e à causa pública. Estes 12 anos como adjunto do atual autarca Vassalo Abreu, como a Inocêncio também falou, sente que foi um processo, podemos dizer, de maturação, que agora está mais preparado também para este cargo a que se candidata? Sim, eu considero que sim. Aliás, sinto isso. Eu sinto-me verdadeiramente preparado, porque, como já referi anteriormente, a minha vida, a minha juventude, continuo a ser jovem, tenho 42 anos, mas a minha juventude foi dedicada à causa pública. Na junta de freguesia, como disse, na autarquia. Isso deu-me, digamos assim, um conhecimento profundo do que é servir a causa pública. No caso, conhecer Ponta Barca, conhecer as suas associações, conhecer o Conselho como conheço, sentir as necessidades do Conselho e perceber, eventualmente, o rumo e aquilo que faz falta para conduzir
e para transportar Ponta Barca para patamares interessantes ao nível nacional e ao nível regional. Sinto-me efetivamente preparado, fruto dessa minha dedicação, digamos assim, à causa pública, ao serviço público. Aproveitando também esse facto de ter estado 12 anos ao lado do Presidente Vassalo Abreu, pedia-lhe para também fazermos aqui um balanço destes 12 anos. O Inocêncio estava lá quando o autarca Vassalo Abreu entrou, está lá também quando ele irá sair, acompanhou de perto estes 12 anos. Que balanço faz? Que principais diferenças, por exemplo, encontra de há 12 anos para cá? Eu sou certamente conhecedor, como é óbvio, não posso, nem quero, nem tenho pretensões disso. Eu tenho muito orgulho no trabalho que foi feito pelo Partido Socialista nestes 12 anos de governação. Não tenho problema nenhum com isso, antes pelo contrário, sinto-me contente e feliz por isso. E há uma constatação que eu faço: Ponta Barca é hoje bem diferente, mas mesmo muito diferente, para melhor, do que era há 12 anos atrás. Ponta Barca, não, digamos assim, não será certamente esta a minha função, estar aqui a evocar o que foi feito, possivelmente e certamente, e até acharia interessante que o Presidente Vassalo pudesse fazer um balanço dos seus mandatos, porque foi ele efetivamente o timoneiro, digamos assim, deste percurso. Mas Ponta Barca, posso evidenciar, por exemplo, ao nível social, todos os investimentos que foram feitos: creche do Leiros, o centro de dia de cuido, o lar e entramos os rios, as unidades de cuidados continuados. No turismo tivemos também os privados aproveitaram, digamos assim, a nova onda na promoção do território e investiram em Ponta Barca. Temos unidades hoteleiras de excelência hoje em Ponta Barca que criaram emprego, que fixaram investimento. Acessibilidades também é notório a diferença. Quer dizer, as próprias entradas das vilas, a Ponte Labradas, o Gargalo Pradamonte. Ponta Barca não tinha uma biblioteca, tinha, mas não tinha a biblioteca que temos atualmente, não tinha a loja do Cidadão, não tinha uma loja interpretativa de turismo, não tinha explorado ou afirmado Fernão Magalhães. Quer dizer, e eu estou aqui a tentar resumir 12 anos de muito trabalho do Partido Socialista e que hoje, felizmente, Ponta Barca pode sentir orgulho de ter, ao nível das infraestruturas e equipamentos no Conselho. Recordo também, porque me ia esquecer, ao nível do desporto e das infraestruturas esportivas, o estádio municipal, o que é hoje, pavilhões, quer em Tramos do Juízo, quer em Castro, os centros escolares. Quer dizer, é investimento, muito investimento em muitas áreas, e isso deixa-me, como é óbvio, muito satisfeito e também um pouco descansado, porque posso efetivamente agora projetar a minha energia e a energia da equipa para outras problemáticas, porque esta parte está cumprida e temos agora um fôlego diferente para trabalharmos e dedicarmos a outras áreas. Muito bem, Inocêncio, passamos agora também a perceber aqui quais as motivações e as principais razões pelas quais que o fizeram avançar para esta candidatura. Ora, antes de mais, motivação. A minha motivação é uma motivação natural. É uma motivação que tem a ver com o percurso que fiz de serviço da causa pública. É um apelo também do Partido Socialista, das pessoas que estão comigo no partido. O partido precisou da minha colaboração. Também um apelo da população. São vasto número de barquenses que me foi incentivando, que me foi dando apoio, que me foi motivando e que foi-me transmitido uma ideia de que eu tinha as características necessárias e a motivação necessária para poder ser candidato e presidente da Câmara de Ponta Barca. E também um dever cívico, como qualquer cidadão, eu em particular, porque o meu envolvimento com a causa pública foi de sempre, quer dizer, desde os 26 anos que comecei a minha atividade, as minhas ligações políticas com Ponta Barca. E então isso foi, digamos assim,
uma extensão natural do meu percurso até aqui, e estou disponível e disponibilizei-me com o apoio unânime do partido, convém referir isso, com o apoio unânime do partido, para este projeto. É um desafio interessante. Tenho energia, vontade, motivação para isso. A Junta deu-me um alicerce. Eu costumo referir isto muitas vezes e não me canso de dizer. Eu sou hoje candidato à Câmara de Ponta Barca porque fui Presidente de Junta. E essa questão de ser Presidente de Junta não é uma questão menor. Para mim é uma questão muito importante. Eu senti e sinto o Conselho e também o sinto na vertente freguesia e de Presidente de Junta de Freguesia. Tenho um respeito enorme por esse trabalho, porque senti na pele e porque percebi que às vezes a ligação à Câmara tinha algumas falhas, e eu acho que isso me preparou melhor para também no futuro dedicar uma atenção diferente e especial às juntas e às freguesias. E pronto, e acumulando a isto o exercício de 12 anos como adjunto do Presidente, pronto, foi suficiente, digamos assim, para me projetar para esta candidatura à Câmara Municipal de Ponta Barca. Como disse, o Dr. Inocêncio esteve desde os 26 anos ligado então à política. Sente que este é o culminar, digamos assim, do início dessa caminhada que se tomou aos 26 anos? Sim. A vida política, eu gosto muito de política. E gosto ainda mais de política local. E num município e num concelho como Ponta Barca, a política local é importantíssima. Se é nos outros locais, em Ponta Barca é muito, muito importante. E eu gosto, sinto-me bem. Tenho um carinho especial por esta área política e estou mesmo convencido e sinto-me preparado e motivado para esta função. Falando agora de outro tema também, das listas que compõem esta candidatura, e começando pela autarquia, falando dos primeiros nomes dessa lista, há uma continuidade com a presença da doutora Silva Torres e também do Dr. Ricardo Armada, e também uma mudança com a presença, obviamente, do Dr. Inocêncio Araújo, também com o Dr. Pedro Sousa Lobo. A intenção, pergunto-lhe, Inocêncio, se é essa, de fazer uma mescla entre o atual executivo e uma gente nova, digamos assim. Sim, acho que a leitura está correta, quer dizer, há aqui uma intenção de renovar, não é? Pessoas novas, energia nova, dinâmicas novas. Eu vou para uma posição diferente, não é? De relevo diferente, e também uma mistura com a experiência. Temos, no caso, o Dr. Ricardo Armada, que é médico de profissão, de carreira, um médico conceituado, e foi vereador da Câmara durante estes 12 anos passados. E imploro-vos que, muito sinceramente, e também tenho que ir buscar aqui um pouco desse trabalho, imploro-vos que correram muito bem, que foram determinantes no trabalho do Partido Socialista nestes últimos anos. Para perceber, Ponta Barca passa dos índices mais fracos, digamos assim, em questões sociais, quase nada tinha, digamos assim, para, a nível distrital, para rankings de topo. E isso foi importante num concelho como Ponta Barca. Eu convém referir e dizer que esta área social foi aquela que criou empregos, que tratou e que deu assistência em fases críticas, como a crise, aos barquenses. Isto foi um trabalho interessante. Também na juventude, o vereador fez um trabalho notório. Foi, por exemplo, evidente, até no último Barca Jovem, que envolveu muita juventude e que teve uma dinâmica muito interessante de projeção também para o exterior. Silvia Torres, doutora Silvia, outra vereadora que fez o último mandato, ou seja, foi incorporada, digamos assim, no PS nas últimas eleições, e que fez um mandato e um trabalho muito interessante, reconhecido por toda a gente.
reconhecido pelas associações que com ela colaboraram, e é notória a projeção que Ponta Barca teve nos últimos tempos, já vinha tendo, não é? Com obras que foram feitas e que também vinham com o passado. O Dr. Manuel Joaquim Pereira, que esteve também numa das câmaras do PS, já tinha a questão da biblioteca, a questão da Casa da Cultura e tudo mais. A doutora Silva deu seguimento, concluiu, e muito bem, quer dizer, eu acho que brilhou, teve um trabalho excelente, projetou Ponta Barca e puxou pelo orgulho barquense, que eu acho que isso foi muito interessante. Aliás, registar duas iniciativas que também demonstram aquilo que eu disse no início, que apelou e contou com a alegria e o orgulho dos nossos imigrantes, da comunidade imigrante, duas iniciativas muito simples. O Vira, o Guinness, não é? Foi espetacular, quer dizer, foi realmente uma iniciativa muito boa e que apelou ao orgulho barquense. Nós sentimos-nos bem quando nos chamam a estas atividades. E também agora, muito recentemente, a questão do Guinness e de Lindoso, e aproveito para apelar ao voto. Temos uma nossa aldeia, Lindoso, numa final, digamos assim. Falta um bocadinho, não é? Sim, falta muito pouco, quer dizer, chegou à final, e isto é importante. Isto orgulha-nos, a nós, aos barquenses. E nós temos de ser positivos. Eu acho que é extremamente importante que a população barquense se sinta bem consigo, com a barca, e que sinta orgulho em ser barquense. Isto é um trabalho também muito com o cunho desta nossa vereadora, a doutora Silvia, e que faz parte também da lista. E depois também uma novidade, o doutor Pedro César Lobo, que é um advogado conceituado da praça, é advogado desde 2001, tem vasta experiência nessa área. Além disso, também tem algum envolvimento associativo nos rotários, tem formações complementares na questão do direito às autarquias locais. Não tenho dúvida nenhuma que será um elemento que vai ajudar e que vai ser muito útil no trabalho futuro. Além disso, depois tem o Adolfo Ferreira, que também é outro advogado e um histórico partido que toda a gente conhece, também com um envolvimento enorme ao nível do associativismo. Posso citar Centro Social de Labradas, Centro Social em Tramos dos Rios, Associação Desportiva, tudo isso, um indivíduo disponível. E depois Irene Dantas, João Nogueira, o professor Eugénio, a Inês Porto Carrero, António Sousa Rocha, estes professores, o Rui Duarte Costa Freitas, a Ana Costa, o César Manuel Costa Pereira de Labradas e a Mariana Antunes. Tenho orgulho nesta lista à Câmara e tenho certeza absoluta que a sua composição me garante a mim, enquanto se tiver a oportunidade, como espero, de ser Presidente de Câmara, ter aqui os parceiros certos para fazer um bom trabalho pela Ponta Barca. Claro que as listas não são só à Câmara, também à Assembleia Municipal. Mas antes de lermos, Inocêncio, até porque também, obviamente, iríamos falar disso, ainda na Câmara perguntava-lhe só mais uma questão, que é a não presença do atual Vice-Presidente da Autarquia, Engenheiro José António Pontes. Prende-se com que motivos? É uma aposta em alguma renovação. O Engenheiro José Pontes, um histórico do Partido Socialista, com um enorme contributo a esse nível, como autarca, como dirigente partidário. Não escondemos, é-lhe reconhecido muito mérito por tudo o que tem feito e por que fez por esta terra. Fez 12 anos de mandato, esteve com o Presidente Vassalo e agora dá lugar aqui a algum espaço para alguma renovação, e pronto, e vamos aproveitar este novo fôlego, esta nova energia de pessoas novas, e sem problema nenhum, estas coisas são mesmo assim, há que seguir em frente, e o percurso é este agora. Não houve nada de estranho ou de, digamos assim, transcendente relativamente a essa... Foi mesmo essa opção pela renovação também da... Sim, eu tive, felizmente, espaço para definir a minha equipa. Recolhi muitas opiniões, felizmente o Partido Socialista tem muita gente, mesmo muita gente válida
e que teria condições de integrar aqui a lista à Câmara. Eu quis fazer, não quis perder a experiência de pessoas e quis misturar a experiência com alguma novidade. E acho que isso vai resultar numa mais-valia, estou convencido disso, e pronto, e constituí a minha equipa e estou perfeitamente consciente disso, estou satisfeito com isso e estamos no rumo certo, por assim dizer. Antes de irmos também à Assembleia Municipal, não sei se recentemente também recebe apoio dos atuais vereadores do PSD, Armindo Silva e Olinda Barbosa. Como é que viu esse apoio demonstrado pelos vereadores? Sim, eu percebo que isso possa, digamos assim, causar alguma estranheza, não sei. Quer dizer, eu não tenho muito a dizer sobre isso. Eu acho que essa pergunta deve ser feita, em primeiro lugar, aos próprios. O que eu registro é que, pronto, eu quero o apoio da maioria dos barquenses. Estes dois barquenses, que são atuais vereadores do PSD, a pergunta também pode ser feita ao próprio PSD, quer dizer, são atuais vereadores do PSD, que certamente numa reflexão decidiram demonstrar que estão disponíveis ou pelo menos orientados para me apoiar. São bem-vindos, eu não tenho problema nenhum em assumir isso. Aliás, como toda a gente, todo o barquense. Estes dois barquenses foram efetivamente autos responsáveis do PSD. A doutora Olinda Barbosa foi Presidente da Assembleia, o doutor Armindo Silva foi Presidente de Câmara. Por isso, não posso de forma alguma desprestigiar estes apoios, como é óbvio. São bem-vindos, como são todos os apoios, sendo eles pensados, refletidos e apoios, digamos assim, sérios e sinceros. Por isso, quanto à questão que eventualmente possa ser melindrosa para alguém, essas perguntas têm que ser feitas realmente aos próprios. Eles saberão melhor que ninguém o que é que os motivou a declarar, a ter essa posição. Passando então agora para a Assembleia Municipal, a escolha recaiu sobre um nome subejamente conhecido aqui em Ponta Barca, do Dr. Mário Viana. O que é que o motivou a fazer esta escolha? Mário Viana é um nome, como foi dito, como disseste, sebejamente conhecido em Ponta Barca. É um médico conceituadíssimo na praça, digamos assim, e é uma pessoa com um caráter, com empenho cívico, ou seja, uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que cuida das pessoas, que olha pelas pessoas, que se preocupa com as pessoas. Isso certamente os barquenses reconhecem, não tenho dúvida nenhuma. E eu ter a possibilidade, como tive, de ter o Dr. Mário Viana como candidato à Assembleia, só me deixa a mim extremamente satisfeito, percebendo que alguém com estas qualidades se sente ou que se disponibiliza, digamos assim, para, em conjunto com a equipa à Câmara e com o Partido Socialista, aceitar o desafio de ser o candidato à Assembleia. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que os barquenses vão perceber isso e vão querer, como eu quero, que o Dr. Mário Viana, um médico conceituadíssimo de Ponta Barca, seja o próximo Presidente da Assembleia. Com ele tem outras figuras, posso só a título de exemplo referenciar o Sérgio Oliveira, Dr. Sérgio Oliveira, professor, também preencheu, digamos assim, o gabinete do Presidente nestes últimos 12 anos, uma pessoa experiente, muito experiente em termos políticos, e também a Sónia Almeida, administradora delegada da ADER, uma pessoa que tem competências várias e que vai certamente ajudar o Dr. Mário Viana a fazer um trabalho excelente, em conjunto com todos os outros candidatos que o acompanham na lista da Assembleia Municipal. Saltamos agora também para as freguesias. O PS apresenta listas em 9 freguesias. Em algumas das restantes há listas independentes, como é o caso de Brabães, Oleiros ou Sampris, entre outras. Pergunto se o PS apoia essas listas independentes. Primeiro, eu vou começar aqui, vais-me permitir que eu faça aqui uma pequena introdução, até porque há aqui há um tema que eu não deixo cair e que eu acho que devo evidenciá-lo, até porque tem sido a minha postura sempre neste assunto. Eu continuo a ver um concelho de Ponta Barca com 25 freguesias.
Não foi o Partido Socialista que extinguiu freguesias, foi uma imposição, digamos assim, no governo do PSD. Mas eu continuo, embora perceba que a organização administrativa está feita de uma outra forma, eu continuo a sentir Ponta Barca como um concelho com 25 freguesias. E nesse propósito eu posso dizer que nós temos listas do PS fortes, com candidatos muito fortes, e que prestigiam o partido. Por exemplo, e posso dar aqui referir, em Lindoso, Secundino Fernandes. Escuso-me de apresentações e de argumentações. É um autarca excelente, aliás, como todos os outros. Britelo, Estevão de Jesus Rodrigues. Entramos os rios, Rosa, Reitor Pereira. Ermida, Francisco Lopes. Germil, João Rodrigues Pereira. Santiago, Edito Pires de Lima. São João, Paulo Fernandes de Sousa. Touvedo, Salvador, Artur Agostinho Soares. Touvedo, São Lourenço, Jorge Pereira Sequeira. Vila Nova de Moia, José Manuel Pinto. Passo Vedro Magulhães, António Costa. Ponta Barca, Francisco Barros. Nogueira, Ondina Rodrigues. Boivães, José Abreu Martins. Labradas, Hélder Faustino. Relativamente àquilo que foi avançado no início da questão, efetivamente nós também apoiamos movimentos independentes. E declaramos o apoio, percebemos que são candidaturas também fortes, de autarcas muito fortes, e nós damos apoio aos autarcas. Nós assumo aqui, perante os ouvidos, já o manifestei também publicamente, que em São Pedro nós apoiamos o São Tomé, São Pris, apoiamos também o movimento independente, Oleiros e Bravães, nós damos o nosso e declaramos o nosso apoio a estas candidaturas independentes. Problema, propriamente disto, e penso que é isso que se possa eventualmente querer chegar aqui com esta situação. As IAs, é realmente um caso que tivemos um problema que eu pessoalmente não vou estar aqui com grande argumentação. Acho que é mais um problema do foro pessoal, digamos assim, de um candidato que foi efetivamente do Partido Socialista e que agora aparece com candidatura independente e que não quer, ou pelo menos diz que não está connosco. Coido de Vila Verde é uma situação idêntica, também uma candidatura não independente, neste caso só concorre sozinho pelo Partido Social Democrata. Castro, Ruivos e Grobelas, exatamente a mesma coisa. Convém referir, e eu chamo a atenção que é assim, nós percebemos, por exemplo, no caso da União de Freguesias de Castro, Ruivos e Grobelas, destas três freguesias que compõem a União, nós temos muito apoio, e também não seria de esperar outra coisa, porque, vejamos, o próprio candidato, que é o José Carlos Silva, é efetivamente um candidato forte do Partido Social Democrata. Mas também teve a vida, vamos chamar-lhe, facilitada. A ponte da Câmara e o Partido Socialista investiu naquela corda e naquela zona em particular muito, mas muito mesmo. Quando falo em investimentos avultados, por exemplo, dou-lhe uma ideia, a estrada de Nogueira, que representou um esforço enorme para a autarquia, a 100% do esforço da autarquia, porque, e aqui também convém referir, estas coisas não se podem deixar passar em claro, que durante um governo do PSD, a Câmara lançou aquela obra contando com um apoio do governo. Teve zero de apoio. E a Câmara, mesmo assim, não abandonou o projeto, não abandonou a obra, foi um esforço enorme para a concretizar a expensas próprias. Isso até, convenhamos, que prejudicou o investimento noutras freguesias, e se calhar algum eventual descontamento de alguma junta de freguesia ou algum candidato a junta tem a ver com isso, mas nós não abandonamos porque era um projeto estratégico, não só para as freguesias, também para o concelho. E ainda bem que foi feito. Está lá para se ver, e eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar de não termos candidato nestas freguesias, nesta união de freguesias, nós vamos ter uma votação muito boa para os outros órgãos autárquicos, que é, de certa forma, o reconhecimento de um trabalho, de um bom trabalho que a Câmara e o Partido Socialista fez naquela zona. Pronto, tenho certeza que temos os melhores candidatos. Os candidatos certos nos lugares certos. Eu estou tranquilo com isso.
sinto-me bem com as escolhas que fiz e sinto-me preparado e sei que estas pessoas que me acompanham nos mais diversos órgãos são pessoas de grande valor, fortes, dinâmicos e motivados acima de tudo para fazer valer aquilo que são que foi o bom trabalho que nós fizemos e estão preparados para fazer um excelente trabalho no futuro comigo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E não sei se antes de passarmos para o assunto seguinte, queria colocar aqui também uma questão de um comunicado que surgiu hoje do Partido Social Democrata, que não podemos deixar passar também em claro, que provavelmente já está o Dr. Inocêncio também ao corrente. Pergunto-lhe se tem algum comentário a fazer sobre este tema. Pronto, é claro que estou ao corrente, vim a saber disso, porque pronto, entretanto foi chamada a atenção para esse facto. E eu quero, antes de mais, dizer que eu Inocêncio Araújo, sou responsável por um perfil, digamos assim, do Facebook, penso que foi o caso, que é Inocêncio Araújo 2017. Nesse perfil eu assumo total responsabilidade de tudo que lá é publicado. E aí sim, eu tenho o controle total. E aí eu estou disponível para assumir tudo o que lá é publicado. No caso concreto, eu penso que foi uma publicação feita por um perfil PS Barca. Eu sinceramente não concordo com essa forma de comunicação. Não concordo. Não é a minha forma de estar, nunca foi. Não promovo esse tipo de iniciativas, não aprecio esse tipo de iniciativas e pronto, eu penso que quem é responsável por essa publicação e esse comunicado deve refletir sobre isso. Agora, também não posso dizer e deixar de dizer é que dentro da mesma lógica eu tenho sido atacado e aí eu também tenho que apelar ao bom senso dos barquenses, ou seja lá quem for que esteja por trás dos perfis falsos que vão surgindo e se multiplicando e que vão atacando, cujo objetivo é esconder-se por trás de não sei do quê e não sei porquê, mas o objetivo é atacar as pessoas e às vezes com questões pessoais e questões que não acrescentam nada à política, nem contribuem nada para o debate, nem de ideias, nem do que quer que seja. E pronto, tenho tentado resistir. Eu sei que às vezes é complicado, aliás, ultimamente houve e esse penso que nem foi de um perfil falso, mas não deixa de ser algo que eu também não concordo, tal como o tal que se refere, que foi a utilização de uma sondagem falsa, ilegal, com o propósito de tirar proveitos políticos e que, no caso, o Partido Social Democrata fez o aproveitamento dessa situação, sem pudor absolutamente nenhum. Eu não concordo, demarco-me desse tipo de comunicação e deixo aqui bem claro que eu me responsabilizo, sim, pela comunicação feita no perfil Inocêncio Araújo 2017 no Facebook. Aí sim é comunicação minha, com a minha autorização e com o meu cunho. Ainda falando dos nomes que o acompanham e também porque merecem sempre algum destaque, no que concerne aos mandatários, quer mandatário político, quer mandatários da juventude, pergunto a que é que se deveu a escolha? Mandatário político, Vassal Abreu, acho que a escolha toda a gente percebe, quer dizer, foi alguém a quem eu estive ligado este tempo todo. Aliás, o meu percurso político assenta na figura do Presidente Vassal, em termos de, digamos assim, de estratégia, não é? De política e de trabalho. E, claro, está de saída e achei útil para mim. Achei que era justo e para mim muito interessante ter Vassal Abreu como meu mandatário político. Sinto-me bem, sinto-me contente com o facto de ele ter aceito o meu convite e pronto, essa escolha acho que é plenamente justificada, está plenamente justificada perante todos. Mandatário da Juventude, Francisco Barros é um jovem dinâmico, um jovem crítico, é uma pessoa que está sempre presente na crítica e às vezes até uma crítica que pode nem ser
ser muito agradável, mas não deixa, acho muito interessante o perfil dele, o percurso, o envolvimento que tem com os jovens, as dinâmicas que transmite para tudo quanto é coisa que é organizada ou que tem a sua participação. Há precisamente este fim de semana um festival de música que está a decorrer de esta semana, que é ele um dos principais, ou se não o principal promotor. É um jovem que lida com a juventude de Ponta Barca, que conversa com eles, que sabe o que é que a juventude barquense precisa, e eu, é claro, fiz-lhe o convite, ele aceitou e fiquei extremamente feliz com isso. E sei que vai ser, atendendo ao sentido crítico que ele tem, vai ser muito útil, vai ser muito útil à equipa, porque nos vai apontar aqui um pensamento crítico interessante relativamente à juventude e às ideias da juventude para o futuro de Ponta Barca. Passando agora também para alguns dos pontos-chave das propostas da candidatura e do partido, em algumas das áreas mais importantes, no que diz respeito, por exemplo, ao emprego. Muito se fala e muito se avança que as zonas industriais seriam uma solução para combater algum desemprego que haja em Ponta Barca. Pergunto-lhe, Dr. Incêncio, se na sua opinião o caminho passa pela criação dessas zonas industriais ou se existem outras maneiras de criar emprego. Ora bem, zonas industriais é um tema quente, não é? Vamos assumir isso. E zonas industriais têm efetivamente a ver também com o emprego. Não só zonas industriais, mas também é um fator que tem a ver com o emprego. E neste aspecto eu não queria, mas vou ter que recuar aqui no tempo para, digamos assim, arranjar aqui uma sequência lógica também para isto. Eu fui eleito ao Presidente de Junta de Entre Ambos os Rios em 2001, iniciei funções em 2012. Nessa altura era uma Câmara do Partido Social Democrata que estava no poder. Nessa altura também aconteceu muita coisa na região, para não falar no país, mas na região em particular, relativamente às questões das zonas industriais. Ponta Barca passou efetivamente ao lado, nessa altura, dessa temática. Eu não vou estar aqui a querer, digamos assim, justificar ou argumentar o motivo. Sei é que é um facto. Ponta Barca passou ao lado dessa temática, numa altura em que haviam fundos comunitários, muitos fundos comunitários disponíveis. Disponíveis. E isso é um facto. É claro que eu também percebo que, se calhar, e como no Conselho Vizinho, esta temática também é muito, às vezes, recordada, aconteceu muita coisa e aconteceu, nessa área em particular, aconteceu quase tudo. Certamente a marca poderia ter feito alguma coisa nessa altura e teria marcado alguma posição e, se calhar, perdeu um pouco o comboio nessa temática. O que é certo e que mais tarde, e aí sim já com uma Câmara do Partido Socialista, foi feito algum trabalho. Nomeadamente, quanto mais não seja, numa pequena coisa que não é nada pequena, foi construída a Ponte Labradas. A Ponte Labradas, que foi o governo do Partido Socialista e uma Câmara do Partido Socialista que a construíram, que realmente a puseram no terreno, e isso abriu aqui também uma oportunidade diferente para os barquenses, que é acederem a uma zona industrial do outro lado e terem trabalho. Mais importante que o trabalho, sendo interessante ter um trabalho próximo, é importante ter qualidade de vida, porque tem acesso aos rendimentos de trabalho. E isso fez muita diferença. Também eu reconheço que não podemos esquecer, nem podemos dizer que não se pode nem deve fazer nada nesse campo. E até já foi feito, quer dizer, eu recordo que a Câmara, a última Câmara, fez um polo empresarial no Rodo, em Vila Nova, que está inclusivamente prevista a sua expansão. E que foi feito também, mais uma vez, sem apoio de ninguém. Teve que ser a Câmara a suportar na totalidade esse projeto, e que vai instalar empresas e que vai, creio eu, espero eu, criar emprego por essa via.
Continuam também inscritas no PDM zonas para poder acolher zonas industriais ou polos empresariais. Convém perceber que o tempo das ditas zonas industriais gigantes já lá vai, acredito eu, mas já há espaço efetivamente para dinâmicas nessa matéria, e nós não estamos de certa forma alheios a esse problema, e temos ideias e temos projetos. Por isso estamos atentos, e mais à frente posso inclusivamente apontar o que é concretamente fazer nessa... Podemos já também falar disso, de propostas ou ideias que o PS tenha também nesta área. O emprego é efetivamente um problema e a economia, e o emprego gerado pela economia ou digamos assim, pela dinamização da economia local. Nós temos algumas ações concretas já no nosso programa, e posso falar de algumas. A criação de uma incubadora de empresas que poderá ser sediada, por exemplo, em Labradas, o que facilita o acesso ao IC28, o acesso às zonas industriais já instaladas, e que visa o quê? Visa criar condições para que jovens empreendedores barquenses de preferência tenham condições físicas para se instalarem, com gabinetes, com acesso à internet, com luz, na primeira fase de arranque gratuitamente, e possam daí projetar o seu negócio, a sua empresa, em áreas que eu acho que são importantes, e que têm a ver connosco, com Ponta Barca, com o nosso território. A agricultura, o turismo, são, por exemplo, duas áreas chaves e que podem utilizar o espaço para se constituírem, para se projetarem e para eles próprios, barquenses, de preferência, como disse, criarem empresas e criarem emprego e ofertas de emprego em Ponta da Barca. Também vamos criar, também temos ideia e a intenção de criar uma bolsa de horas de aconselhamento. Temos previsão de ter técnicos associados a esta bolsa de horas, que tem a ver com advogados, solicitadores, contabilistas, que podem, na primeira fase, aconselhar os jovens empreendedores a se orientarem e ter apoio nestas áreas, que são fundamentais no arranque de qualquer empresa. Criação de um portal eletrónico gratuito para a venda de produtos produzidos em Ponta Barca e pelas empresas barquenses. Também é uma medida. Aposta na qualificação e formação também é importante. Eu recordo que grandes empresas instaladas, no caso nas zonas industriais, por exemplo a Coindu, conhecida e que tem muito barquense a trabalhar lá, se viu obrigada a recrutar em Braga, porque nem nos arcos em Ponta Barca ou mesmo em Ponte Lima havia mão de obra disponível, pelo menos com as qualificações que eles queriam, para suprir as suas necessidades. A formação é importante e nós vamos apostar na formação direcionada para as necessidades de emprego na região, e fomentar também, quer dizer, eu tenho a consciência que o turismo é uma área determinante, quer dizer, também, e a formação também tem que ter isso em conta. A questão também, outras questões da mobilidade. A mobilidade é outro elemento que eu considero fundamental aqui no Concelho de Ponta Barca. É um concelho com alguma dispersão em termos de freguesias, com população envelhecida e com necessidades ao nível da mobilidade. E nós queremos, em articulação com as freguesias, com os operadores privados, criar aqui sinergias e ligações que facilitem a mobilidade dos barquenses à sede do Concelho e outras zonas da região. É importante isso. Eu reconheço que a mobilidade e a facilidade de mobilidade no território é importantíssima também para o turismo, convenhamos. Quer dizer, o turista chega a Ponta Barca e tem que ter facilidade de se deslocar para a visitação, e isso é um fator muito importante. Nesse caso concreto, posso dizer que temos prevista o prolongamento da ecovia até à zona do Parque Nacional, que falta. Eu recordo também que a nossa ecovia é um excelente
é um cartão de visita excelente do Conselho, que inclusivamente foi resolvido um problema também que havia daquela ligação ao campo da Feira, e que também foi o Partido Socialista que resolveu aquele problema de ligação, e que agora queremos efetivamente prolongar a ecovia, ter mais quilómetros da ecovia no Conselho, porque percebemos que isso é algo que interessa a quem nos visita e interessa também aos braquenses. Por outro lado, também, junto da Administração Central, retomar as questões de ligação a Braga e a de ligação do IC28 à fronteira da Madalena, que são temas que já estiveram em cima da mesa, que por motivos que nos são alheios não avançaram, e que nós queremos voltar a trazer para a ribalta, digamos assim, e para cima da mesa no próximo mandato. Por outro lado também, e só para não estar aqui a focalizar são em alguns temas, a afirmação de Ponte da Barca no contexto regional e nacional é importante. Nós temos que puxar pelo orgulho barquense, nós temos que continuar a trabalhar Fernão Magalhães. Percebemos que isso é importante para os barquenses, é importante para a estratégia em termos de turismo. Queremos continuar também a apostar, como apostamos e muito no último ano, por exemplo, no turismo religioso. E também tem a ver com a afirmação do orgulho barquense. As aparições, por exemplo, de Nossa Senhora da Paz foi um tema que esteve na agenda neste ano em concreto, e que muito rolou, digamos assim, muito circulou na imprensa regional, nacional. Isso é importante. É importante para nós, barquenses, é importante para atrair população e turistas a Ponta Barca. Melhorar também o acesso a algumas zonas de grande visitação em Ponta Barca. Por exemplo, o acesso às lagoas na Ermida. Temos que perceber como é que podemos melhorar. É um local suavemente conhecido já, e que cada vez é mais procurado, e é um local idílico, paradisíaco, convenhamos, toda a gente quer ter acesso, e nós temos que aproveitar isso. Aproveitamento da central hidroelétrica de Parada-Monte, que foi transferida para a Câmara, que agora é preciso converter no museu. Temos também que concretizar esse projeto. E pronto, e posso continuar a criação de parceria, digamos assim, com algumas entidades para criar um prémio literário Diogo Bernardes, o envolvimento com a escola, que veio melhorando nos últimos anos e que nós queremos e achamos que é essencial manter a ligação à escola e trabalhar com os projetos escolares. Na saúde e ação social, muito foi feito. Nós, ao nível das infraestruturas no terreno e dos programas que temos no terreno, nós fizemos muito nesta área. O Partido Socialista fez muito, mas temos que continuar, porque a situação assim o exige e é importante estar atento. A criação de um cheque família, por exemplo, em parceria com algumas entidades privadas que facilitem o acesso das pessoas mais carenciadas a alguns descontos e apoios, quer dos materiais escolares, quer na vacinação, quer na comparticipação de bens de primeira necessidade. Com participação na frequência, por exemplo, de creches também. É importante que o acesso às creches seja facilitado e apoiado por quem precisa desse apoio. A criação e coparticipação de campos de férias. Nós percebemos que as famílias hoje chegam, pelo menos na fase em que as escolas estão fechadas para férias, mas há necessidade de ter ocupação para as crianças e acho que é importante ter esse presente e criar soluções também nessa matéria. Redução também de taxas municipais. Eventualmente pensar que é necessário na zona, por exemplo, do Parque Nacional, a recuperação dos aglomerados urbanos. E por que não criar aqui regimes de incentivo especiais que passam, por exemplo, pela redução de taxas ou até mesmo a isenção de taxas para a recuperação de aglomerados situados no centro, digamos assim, das nossas aldeias. E pronto, situações como estas, criar um fundo de apoio económico para situações de emergência social, reforçar os subsídios de apoio à recuperação da habitação, o apoio à renda que está em curso e que está em prática, mas é preciso continuar a mostrar interesse nisto e reforçar, se calhar, implementar um programa de apoio ao alimentar,
que vai, digamos assim, complementar a loja social e o funcionamento da loja social. São ideias como estas. Nós temos um programa já feito, que assenta muito num trabalho que eu tive o privilégio de acompanhar, porque estava também na Câmara, mas não só por isso, fazia parte de algumas associações que foram chamadas ao debate no âmbito do plano estratégico e nomeadamente na última revisão que foi feita há pouco tempo. E que auscultou os movimentos associativos, que auscultou a ASIAV, que auscultou a escola, que teve um contributo vasto digamos assim, das forças vivas no Conselho, e que certamente me permitiu a mim conhecer realmente uma realidade e um conjunto de orientações que eu fiz verter no programa, e estamos também ainda a recolher algumas sugestões, como é óbvio, mas temos o programa praticamente pronto e concluído, e será oportunamente mostrado à população para avaliar, para ter possibilidade de fazer uma avaliação e fazer a escolha, e eu espero que a escolha seja, como é óbvio, o nosso projeto. O Inocêncio acabou então por enumerar aí os pontos principais, penso, e chave desta candidatura. Mais à frente, como disse, quando também o programa estiver totalmente terminado, iremos abordar, obviamente, mais ao pormenor todas estas questões. E agora peço, Inocêncio, porque o nosso tempo também está a terminar, uma última questão aqui. Por que razão devem as pessoas votar PS nas próximas eleições autárquicas? Porque já nos conhecem, pelo menos acho que o que fizemos foi feito pelo Partido Socialista, porque, como disse no início, Ponta Barca está muito diferente. Isso foi possível, é possível fazer essa apreciação, porque muito foi feito e que melhorou, digamos assim, as condições em Ponta Barca. Nós temos orgulho do trabalho que fizemos em Ponta Barca. Ponta Barca é realmente uma vila e um concelho maravilhoso, do ponto de vista paisagístico, que já percebemos que tem um conjunto vastíssimo de oportunidades para explorar a esse nível. Está infraestruturado, fruto da nossa ação. E isso, as pessoas conhecem o trabalho do Partido Socialista em Ponta Barca. Também há aqui uma questão que eu queria trazer para cima e que também não é menor, pelo menos na minha perspectiva. O PSD esteve no governo e nós sofremos com isso. O PS está no governo atualmente e perspectiva de que continue por largos anos. Eu acho que é positivo a Ponta Barca ter uma Câmara Socialista com um governo socialista. Isso não é uma questão menor, na minha opinião. E isso tem que se ter em conta também. E depois eu tenho a melhor equipa, não tenho dúvida nisso. Tenho aquilo que já foi dito aqui, uma conjugação de energia nova, elementos novos, encargos novos, e tenho também a experiência aqui convenhamos, de pelouros, nomeadamente em áreas em que Ponta Barca foi muito, mas muito bem sucedida. Na ação social, a educação e a cultura foram fatores-chave que projetaram Ponta Barca para um patamar muito interessante. E por isso eu só posso estar, digamos assim, otimista, só me posso sentir bem com o projeto que tenho, com as equipas que tenho, e convencido que certamente as pessoas vão, nesta fase final, fazer o exercício que se lhes pede. Comparação de personagens, de listas, comparação de projetos, debater ideias e escolher as melhores, que eu, modéstia à parte, considero que o Partido Socialista tem todos os argumentos para ser a escolha dos barquenses. Muito obrigado pela presença aqui hoje, então, nos estúdios da Barca FM, para esta primeira entrevista, então, como candidato à Câmara Municipal de Ponta Barca. Penso que de uma forma geral conseguimos abordar aquilo que era de mais importante. Mais à frente, obviamente, iremos de forma mais pormenorizada abordar, então, todo o programa eleitoral dos vários candidatos. Mais uma vez, Inocêncio, obrigado. Votos de umas boas eleições, de um bom mês também de campanha, e mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado eu pelo privilégio que tive e pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa noite. Uma boa noite também para si que está aí desse lado. Continua na nossa companhia, ligado em 99.6. Um forte abraço e continuação de uma ótima noite de sexta-feira.